continuando, dando parâmetro, né? 1 Coríntios 7, de 17 a 24. Amém? 1 Coríntios 7, de 17 a 24. Diz assim a palavra de Deus: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno a todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado do Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Fala aos nossos corações, nos instrui segundo o propósito que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Aqui, a partir do versículo 17, Paulo vem dando continuidade àquilo que vimos na semana anterior. Ele falava a respeito de casamento, só que no assunto a respeito do casamento, ele tratou ali de várias questões, várias nuances. Ele deixou bem condicionado para os irmãos, dizendo: olha, se você veio ao Evangelho e o seu cônjuge não é cristão, mas ele consente em viver, permaneça, não se afaste, demonstrando que havia um entendimento de uma mudança nos Coríntios, e principalmente em relação a isso, que provavelmente havia uma nuance ali das pessoas, de que quando se convertiu ao cristianismo, alguns queriam abandonar os seus cônjuges não cristãos, entendendo assim: não dá certo andarmos juntos. Talvez o contato com o ensinamento judaico, né? O judeu tinha muito aquela ideia da pureza. Deus batia muito forte no Antigo Testamento, principalmente por causa da mistura do culto. Mas ao ter contato com as leis judaicas, ao aceitar o cristianismo, eles talvez tenham entendido que como cristão não poderia ter um relacionamento com um não cristão, só que era algo predecedente, era algo anterior à conversão. Então Paulo vai dizer: permaneça como está. Se a outra pessoa quiser ir embora, vai embora, dando um entender nos relacionamentos. O que Paulo estava trazendo é que o cristianismo em si não deve ser um motivo para essas rupturas que ele tratava com relação ao casamento. E seguindo em frente, Paulo sai simplesmente do relacionamento de casamento, ele trata em outros relacionamentos que também não devem ter levado o cristianismo como motivo, a ruptura. Então, o versículo 17 dá a tônica e a ordem de Paulo, né? Ele diz: cada um ande segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim que eu ordeno em todas as igrejas. Paulo aqui traz, afirmando sua autoridade apostólica, a relação de que a gente não deve, por ser cristão, deixar a coisa simplesmente porque a gente é cristão. É claro que Paulo aqui não está discutindo questões que são contrárias ao cristianismo. Ele não está falando de coisas que são em si só pecaminosas, mas está falando de coisas que são comuns, não afrontam, não batem de frente diretamente com a fé cristã, mas que muitas vezes são levadas como desculpa nas pessoas para não fazer algumas coisas que a Bíblia não traz impedimento nenhum. Na história da igreja, tem alguns grupos, especialmente no tempo da Reforma, foi muito confrontado um grupo que era chamado grupo dos anabatistas. Os anabatistas, eles ganharam esse nome por praticar um batismo diferente do que era praticado, buscando não associação com a igreja, na época, a igreja católica na época. Então eles procuravam um tipo diferente, mas eles eram diferentes de todos os ramos da Reforma.
E no meio dos anabatistas, eles tinham uma coisa que era o seguinte: eles não se envolviam com questões cívicas. Então, os anabatistas eles se recusavam a participar do exército, a defender o seu país em alguma guerra. Eles se colocavam fora disso. Eles pensavam: nós somos cristãos agora, a nossa fé não tem nada a ver com esse mundo, então nós não vamos nos envolver nas coisas desse mundo. E aconteceu que, por conta disso, uma época em que havia muitas guerras, muitas disputas, especialmente com a questão de fé, havia disputa entre protestantes e católicos na época. Então isso gerava guerras com armas. Acabava que o grupo dos anabatistas era um grupo que eles, no dizer da história, eles apoiavam dos dois lados, Nem os protestantes aceitavam muito eles, porque quando eles estavam num país que dava liberdade para eles viverem, eles se recusavam a defender isso quando era necessário, como também os católicos não gostavam dele, eles ficavam isolados de tudo e de todos. Há coisas que a gente poderia aprender com eles. Sim, eles têm uma piedade que foi muito exercitada, que foi algo lembrado somente no tempo dos pietistas, lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas essa questão essa ruptura fez muito mal para eles na época. Mais ou menos isso tem a ver com aquilo que Paulo está trazendo aqui para nós. Há pessoas que, exemplo do que acontecia em Corinto, e por isso Paulo estava falando aqui, ao aceitar o Evangelho, eles procuram mudanças que não tem nada a ver com o Evangelho. Eu já citei aqui algumas vezes, falando de outros assuntos, especialmente falando sobre seitas, sobre pessoas que acham que ser crente é deixar de fazer alguma coisa ou fazer uma outra coisa. Eu acho que citei aqui o fato de uma pessoa que uma vez falou: não acredito que você é crente. Por quê? Não, você não é crente não porque você toma café. Quer dizer que crente que era crente não tomava café. Isso é o quê? Isso é uma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas porque foi difundido em alguns grupos e por conta de algumas outras situações, as pessoas começam a acreditar nessas coisas. É exatamente o tipo de coisa que Paulo vem batendo aqui. São cristãos que, ao ser cristãos, eles se recusam a participar de algumas coisas que não são uma ordenança do cristianismo. As pessoas acham que não devem mais passar por aquele tipo de situação. Isso vai ser com seitas, com pessoas que agora, porque eu sou crente, eu não posso mais andar desse ou daquele jeito. Tem aí os grupos das vestimentas, que não pode vestir assim ou assado, que não pode cortar o cabelo assim, que não pode usar isso, que não pode usar aquilo. Como a gente tem as pessoas que acham também aquele discurso triunfalista, de que porque agora eu sou servo de Deus, nada pode me acontecer de ruim. Sabe, se acompanhar daqueles discursos que acontecem no Evangelho da Prosperidade, Deus te chama para ser cabeça e não cauda, coisas desse tipo, esses jargões que fazem as pessoas tentarem mudar, dizendo: não, agora eu não aceito mais esse tipo de coisa. Mas o que Paulo está dizendo aqui, cada um permaneça onde está. Fique onde Deus lhe colocou. O discurso de Paulo tem um foco muito simples. Deus chamou pessoas de vários lugares, de várias camadas da sociedade. A igreja cristã, ela é uma das igrejas, é a religião mais abrangente que existe. O cristianismo verdadeiro, ele inclui todas as pessoas e não exclui. Deus não chamou pessoas de uma determinada classe social, ou de um determinado tipo de profissão, ou coisa assim semelhante, mas ele chamou gente de todos os lugares. O exemplo está nos próprios discípulos de Jesus. Às vezes são coisas pequenas que a gente não presta atenção, mas são detalhes que deveriam ser gigantes para nós. Como, por exemplo, o fato de Jesus chamar entre os 12 Mateus, que era um publicano, e um segundo Simão, chamado Simão Zelote. Às vezes a gente não tem a percepção, mas o Zelote era a chamada quarta filosofia, era um grupo que eles treinavam para poder assassinar oficiais romanos. Então eles eram os terroristas dos judeus. Era a jihad judeu, eram os zelotes. Então eles viviam ali para poder armar esse negócio, porque eles entendiam que estava ajudando a chegada do Messias, matando os inimigos. Agora você imagina, no mesmo grupo, um homem que odiava e treinou a vida para poder matar oficiais romanos, ou quem trabalhasse com Roma, com um ex-publicano que era um judeu que trabalhava com Roma. Então eram dois extremos totais, mas os dois estavam dentro dos 12.
Então Jesus tem essa homogeneidade, a igreja tem essa homogeneidade. Aí me faz lembrar isso aqui, que o reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse mesmo texto, ele lembra que ele fez um doutorado na África do Sul, foi o doutorado que gerou, se não me engano, aquele livro dele, Apóstolos, se não me engano. Mas ele conta que foi para a África do Sul, e a África do Sul tem aquele problema do apartheid, né? E era aquele período do apartheid. Então ele conta que chegava lá, cidades, tinha mercados que só iam brancos e outros que só iam negros. A segregação era total. Então tinha os bairros de negros, os bairros de brancos. É aquele negócio que a gente nem pode imaginar. A gente no Brasil é acostumado a estar misturado em tudo, mas lá era completamente separado. Mas houve um grande avivamento nos 2 anos antecedentes entre o povo Zulu, se não me engano, eu falo. E foi um grande movimento, centenas e milhares de conversões entre aquele povo ali, e veio gente de todos os lugares do mundo ali para poder entender como aquilo estava funcionando, que era. Ele conta que lá, no meio da África do Sul, em pleno regime do apartheid, foi onde ele encontrou, no meio daquele povo ali do avivamento, ele encontrava ali brancos e negros sentados todos juntos, na mesma mesa, compartilhando, conversando com irmãos. Ele disse que ali ele viu o exemplo do que é o cristianismo, como é registrado para nós no Novo Testamento. O cristianismo é um lugar onde estão todos juntos, não há segregação, e a gente precisa lembrar disso, porque infelizmente no nosso tempo ainda existem igrejas que fazem segregação de pessoas. Nada é aberto, mas de forma velada as pessoas são deixadas muitas vezes de lado. E o cristianismo não foi chamado para isso. Por isso Paulo diz: cada um permaneça onde está. A igreja cristã do primeiro século era o único lugar naquele tempo onde você chegava a uma reunião, um culto, onde estavam todos reunidos, e você tinha um senhor, o terras, sentado ao lado de um escravo, e eles compartilhavam o pão juntos. Era assim que funcionava a igreja primitiva. Então estavam todos ali, lado a lado. E é interessante que contam os historiadores que acontecia muito que, ao congregar ali, tinha aqueles irmãos que eram escravos, e o coração daquela pessoa que tinha posse, muitas vezes, se compungia ali, e ele procurava um jeito, ele juntava dinheiro para comprar a liberdade daquele irmão. Então essas coisas aconteciam assim. Mas o que acontece? O cristianismo não veio brigando, como alguns querem, metendo o pé na porta e dizer: não, toda escravidão é pecado, ou quem tem escravo vai para o inferno. Ele não veio fazer isso. O cristianismo ele entrou na sociedade para transformar a sociedade de dentro para fora, através do exemplo dos seus compatriotas, através do exemplo dos cristãos, não tentando impor uma vontade sobre a sociedade, mas mostrando para a sociedade o que é amor verdadeiro. Então por isso Paulo diz: cada um permaneça como Deus tem chamado. E ele usa 2 exemplos no texto para nós. O primeiro é um exemplo que parece que só uma questão de um sinal, mas ele está falando aqui praticamente de nacionalidade, né? Quando ele fala de circuncisão, a circuncisão é a marca distintiva dos judeus. Então, quando alguém vê o que é um judeu, judeu naquela época era alguém que era circuncidado, o homem era circuncidado, não comia determinadas coisas e observava alguns dias específicos. Essas são marcas distintivas dos judeus. Então, o judeu ele era circuncidado. Naquele tempo existia, segundo historiadores, até uma cirurgia que era feita para reverter a circuncisão. Porque os judeus, quando viviam entre os gregos, os helenistas, muitas vezes eles se sentiam excluídos, e para tentar se misturar, eles submetiam a cirurgia e revertia a circuncisão para não ser visto como alguém diferente. Então existia essa função, né? Por isso que ele fala aqui: se alguém for chamado circunciso, não desfaça a circuncisão. Aqui não é só modo de dizer, existia mesmo a cirurgia para desfazer isso, para poder enganar, para parecer que não foi circuncidado. Mas aqui ele fala: se você foi chamado circunciso, não desfaça. Se você foi chamado estando incircunciso, não se circuncide, não se faça circuncidar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que cristãos, eles vêm de todos os lugares. Então, primeiro, nacionalidade. Se você aceitou a Cristo sendo judeu, você não precisa deixar de ser judeu. Você continua judeu. Mas se você aceitou a Cristo sendo gentil, você não precisa virar judeu para ser cristão. A gente vê isso muito claramente. Coríntios vai falar, mas principalmente o apóstolo Paulo escreve Gálatas.
Ele vai combater muito, porque apesar da igreja não ter um mandamento sobre circuncisão, mas era comum nos lugares onde havia muitos judeus, eles tentarem dar uma pressão psicológica nas pessoas, dizendo que ele ser um cristão pleno, ele tinha que ser circuncidado. Porque eles acreditavam que o cristianismo era uma continuidade do judaísmo. Veio o judaísmo evoluiu o cristianismo. Então eles achavam que toda a base anterior era necessária. E por conta disso, muitos gentios se viam muitas vezes compelidos, pressionados a fazer a circuncisão, que não era algo assim muito agradável nem muito desejável. Mas o que Paulo vem trazendo aqui é que não há mudança. Então, primeiro, ele fala de nacionalidade. Então, para ser um bom cristão, não preciso ser judeu. Para ser um bom cristão, não preciso ser gentil. Então, eu não preciso me transformar. Quando nós trazemos para o nosso dia a dia hoje, muitas vezes as pessoas tratam que para ser cristão eu preciso adquirir uma determinada cultura, por exemplo. Como na história do café. Tem um povo lá que ele não toma café. Só que por causa dele o pessoal acha que todo crente não pode tomar café. São questões culturais. A gente não está falando daquilo que é em si pecaminoso. E tem coisas culturais que eles envolvem pecado. Mas coisas comuns. Como a gente tem grupos que acham que para ser crente, eu não posso ser crente se eu não vestir a roupa sempre abotoando aqui no pulso, se eu não vestir só comprido. A gente sabe que tem aqueles irmãos que têm dificuldade nisso. Então ele acha que o crente não pode entrar de bermuda na rua. Então é desse tipo de exemplo que está. Tem gente que acha que a gente tem que ser parecido com uma determinada cultura. Há um tempo atrás, a nossa própria igreja não pensava nisso. Tinha 30, 40 anos atrás mais ou menos, havia muita gente da igreja que achava que para ser crente você não podia mexer com música que não fosse da igreja. Então a música da igreja era só música de órgão ou piano. Eu me lembro do tempo, eu era pequeno, mas eu me lembro do tempo em que eu ouvi as histórias que tinha aquele negócio de dizer que violão, só uma geração antes de mim, o pessoal dizia que violão era instrumento do capeta. Ele não podia usar violão na igreja. Eu me lembro que eu comecei a tocar bateria na igreja e tinha irmão na igreja que eu congregava, tinha um presbítero na igreja que para ele bateria era instrumento do capeta. Eu me lembro que ele brincava que ele sempre sentava nos primeiros bancos, seu Nelson Cardoso. Aí colocamos uma bateria na igreja, com a autorização do conselho. O conselho autorizar a gente colocar a bateria. Colocamos a bateria na frente. Ele saiu do primeiro banco e foi sentar lá no último banco. A irmã foi conversar com ele: seu Nelson, o senhor sentava só lá na frente, o que é que o senhor está fazendo? O senhor só está sentando aqui atrás agora. Ele virou e falou: enquanto aquele instrumento do capeta estiver ali na frente, eu não chego perto dele. Então as pessoas acreditavam nisso. Então, tipo assim, bateria é coisa do demônio, então crente não pode usar. Isso cai muito bem no que Paulo fala aqui sobre circuncisão e circuncisão. A gente acha que a gente precisa se adaptar. E hoje tem um negócio tão triste que tem muitas igrejas que estão tentando judaizar as igrejas. Já viu o pessoal fazendo cópia da Arca da Aliança para entrar na igreja? Fazendo cópia da menorá, do candelabro, inventando negócio. Tem umas igrejas aí que até os pastores estão colocando o que fazem na cabeça, colocando história sacerdotal, uma série de coisas. Isso é uma judaização da igreja. É certo que tem uns aí que eles fazem só por mídia, mas tem gente que está fazendo demais essas coisas. Tem gente que está fazendo ceia, a ceia de Páscoa na igreja, comendo pão asno e assando cordeiro com ervas amargas. Você fazer isso uma vez, como uma forma de instrução, vamos fazer com um grupo de jovens e adolescentes, vamos fazer uma réplica aqui para poder ensinar como é que é. Beleza, agora você fazer uma comemoração na igreja e colocar isso é o que? Isso é uma judaização. É você trazer velhos costumes que não fazem mais parte do cristianismo. É disso que Paulo está falando quando ele diz: você foi chamado não sendo circuncidado, então não precisa circuncidar agora. Você não precisa se transformar aquilo que você não é. Você não precisa aderir a uma outra nacionalidade. O cristianismo, ele precisa ser entendido, mas ele não precisa ser adaptado, porque tem pessoas que acham que precisa transformar. E é justamente contra isso, muitas vezes, que a gente é ofendido, Porque uma das dificuldades que hoje gera grande problema aos nossos missionários, que a gente tinha muitas missões entre os índios.
Mas por causa de algumas coisas dessas, vem justamente muitos antropólogos que acusam o cristianismo de fazer justamente isso que Paulo está combatendo aqui. Porque eles dizem que os missionários são prejudiciais aos índios, porque estão acabando com a cultura dos índios. Por quê? Porque eles acreditam por causa de alguns cristãos que se tornar cristão é você deixar de ser você. Então, se o índio se torna cristão, ele deixa de ser índio. E é justamente o que Paulo está dizendo aqui. É tipo assim, se você foi chamado, você é índio, continua sendo índio, só que seja um índio cristão. Se você foi chamado e você é brasileiro, continue sendo brasileiro. Se você foi chamado e é estrangeiro, continue sendo estrangeiro. Então, se você for, por exemplo, nas igrejas, principalmente as nossas igrejas, se você for, por exemplo, nas igrejas da Bahia, você vai ver tocando umas músicas que não é tocado por aqui. E para a gente é estranho, para eles é normal. Eu digo por quê? Porque ele foi chamado ao cristianismo, mas o baiano continua sendo baiano. Assim como é chamado ao cristianismo, o goiano continua sendo goiano, o tocantinense continua sendo tocantinense, o gaúcho continua sendo gaúcho. É disso que Paulo está falando aqui quando ele fala de circuncisão e circuncisão. Deus nos chamou como nós somos, de onde nós viemos. Então, nós vamos tirar aquilo que é pecaminoso, mas a gente não tem que assumir uma nova identidade, uma nova nacionalidade, uma nova cultura. Mas a gente aprender a moldar a nossa cultura pela perspectiva do cristianismo. Isso ele complementa no versículo 19, quando ele fala que a circuncisão não é coisa alguma, nem a incircuncisão é coisa alguma. Paulo já fala isso em versículos anteriores, dizendo que o que vale é ser nova criatura. E aqui ele diz no final do versículo 19, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então ele está dizendo que um gentio que não guarda as ordenanças de Deus não tem vida eterna. Mas do mesmo jeito, um judeu circuncidado, mas não guarda as ordenanças de Deus, também não tem vida eterna. Então não é nacionalidade, não é o jeito, não é como nós andamos, não é como nós vestimos, não é como nós falamos que vai definir quem nós somos, mas o ser nova criatura e obedecer à palavra de Deus. Versículo 20, ele nos diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Eu acho interessante aqui, e até meio complicado a gente entender, porque ele fala aqui de vocação. Vocação aqui, ele dá uma ideia de ocupação. Porque a gente usa o termo vocação para coisas mais, parece para nós maiores, mais espirituais, né? Então, por exemplo, você não fala que o cara que ele é mecânico, que ele é vocacionado. Mas o sentido original da palavra, o bom mecânico ele é vocacionado. Sabe que tem gente que não consegue acertar com aquilo, mas tem gente que aprende, né? O bom sapateiro ele é vocacionado, só que a gente costumou usar a vocação só para coisas espirituais, só para ciência, só para pastores, líderes espirituais, né? Conselheiros. Quando muito você fala assim de médicos, coisas assim de salvar vidas, essas coisas assim. Mas vocação ele fala de ocupação. Por isso pode parecer estranho, porque ele fala de vocação no versículo 20, mas no versículo 21 ele fala de escravo. E aí pode parecer que ele está falando que é vocação ser escravo, mas ele está falando da ocupação, né? Está falando daquilo que a pessoa faz. Então é preciso entender que é ser o sentido original da vocação. Então permaneça como você foi chamado, na ocupação que você foi chamado. Versículo 21, fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. 21 eu acho interessante, porque ele fala aqui: se você foi chamado a ser escravo, não se preocupe. Mas ele deixou no adendo, né? Mas se tem a oportunidade, aproveite. Por quê? Porque as pessoas elas tentam taxar o cristianismo como algo para controlar as massas. Especialmente no meio aí no meio comunista, especialmente, o pessoal, os pensamentos aí de Karl Marx. Foi Marx que teve a fala dizendo que o cristianismo, a religião é o ópio do povo. Essa fala foi usada por ele e por outros pensadores dessas doutrinas, né? E muito usada lá na China, quando ela foi tomada pelo comunismo, que a religião é o ópio do povo. O ópio era uma droga que era fumada que deixava a pessoa. Então, na China antiga, tinha aquele monte de gente sempre fazendo a extrema pobreza, eles fumavam aquele negócio, ficava ali, e aquilo garantia que eles não se revoltassem contra o imperador. Mas eles diziam que era o ópio, quer dizer, alguma coisa para anestesiar as pessoas.
E eles usam esses textos para tentar nos acusar, dizendo assim: lá é os cristãos que ficam falando, se você é escravo, continua escravo, se você trabalha para o patrão como se fosse para Deus, tentando dizer, segundo eles, dizer que é para a gente não reagir contra nada. Eles combatem isso justamente porque o pensamento cristão não se alinha com aquela ideia de revolta e revolução, né? João, lá em Apocalipse, se não me engano, no capítulo 13, eu não vou lembrar exatamente o versículo, mas aí ele fala, quando ele está falando sobre os grandes flagelos lá, ele fala lá nos versículos, dizendo: olha, quem vai para o cativeiro, quem for levado para o cativeiro vai. E aí ele fala que a perseverança dos santos está nessas coisas. João, ali no contexto, está trazendo para nós, dizendo que não é função do cristão se revoltar contra as coisas que vão acontecer. Não, aquela ideia, as coisas estão ruins, então vamos levantar aqui, vamos fazer um exército de crentes para poder derrubar o governo, porque o governo está perseguindo os crentes. Aí João está dizendo: não faça isso. Se vê alguma perseguição, o Senhor sabe que onde vem. Ele fala de perseverança sem revolta. E é claro no cristianismo essa questão de não é revolução uma atitude do cristão. A revolução que a gente faz é silenciosa. A revolução que a gente faz é através do amor, através do Evangelho. Então, muitas vezes é mal entendido que Paulo está dizendo aqui: olha, se você é escravo, não se perturbe com isso, mas seja crente. Por quê? Porque é comum, se fosse o pessoal sem cabeça e não cauda hoje, a raiz está lá, ia ter pessoas dizendo: não, agora eu aceitei a Cristo, eu não aceito mais ser escravo. Já viu esse tipo de cristão? Ele fala: não, eu sirvo a Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito doença, eu não aceito problema, eu não aceito dificuldade financeira, e fica assim: não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Como se ser cristão desse para você um salvo-conduto, uma carteirinha, que você pode dar uma carteirada assim, dizer: não quero mais saber disso. Os problemas não vêm, não, mas eu tenho minha carteira, que eu dou uma carteirada, eles passam por cima, igual as pragas do Egito. Você vê como muitas vezes as pessoas aplicam errado esses ensinamentos da palavra de Deus. E Paulo está dizendo: não, se eu aceitei o cristianismo, eu estou numa condição que não é muito favorável, a condição de escravo, eu não devo me preocupar com isso, isso não vai fazer menos cristão. São problemas que eu enfrento aqui nessa vida, mas na glória você perde. Mas, se aparecer uma oportunidade, não quer dizer que você tem que abaixar a cabeça e dizer: eu estou aqui como Deus quer. Já viu quem fala aí? Eu sempre lembro da infância, né, que aqueles desenhos da Hanna-Barbera, e tinha uma raposa que aparecia nos desenhos, e as coisas davam errado para ela, só falava assim: ó céus, ó vida, ó azar. Então tem gente assim: ó azar, não é assim mesmo, tudo só acontece errado comigo, as coisas só dão errado, nada dá certo. Ele está mandando a gente ser pessimista. Ele diz: olha, não se martirize porque você está passando por alguma dificuldade, o Senhor ainda está ao seu lado. Então, se você for chamado a escravo, não se desespere por causa disso. Mas se você vê uma oportunidade, então abraça a oportunidade. Aproveita a oportunidade, que também pode vir da parte de Deus também. Mas ele diz também: mas se você for chamado a ser liberto, também não precisa se fazer escravo. Já viu aquela ideia de que o cristão ele não pode ter nada? Ele tem muita dificuldade com isso. Porque do mesmo jeito que tem aqueles que gostam da teologia da prosperidade, diz que o cristão tem que ser próspero, tem que ter isso, não pode aceitar miséria e tal. Existem aquelas pessoas que acham que ser cristão é você não ter nada. Então, fulano é crente, mas tem um carrão, que crente é esse que tem um carrão enquanto as pessoas estão passando fome? Não tem esse tipo de gente que fala isso também? Talvez a gente não sinta tanto, mas uma coisa que o pessoal sempre vai de frente, e sempre com qualquer pastor. Na ideia do povo, pastor não pode ter nada. É para uns ter, mas se tiver, aí é porque ele está roubando o dinheiro dos irmãos. Ele acha que não pode ter, então a pessoa trabalha a vida toda para conquistar alguma coisa, e quando conquista, não, mas você é crente, você não podia ter isso. O povo hoje é igual Judas. Lembra lá quando Maria quebrou o vaso de alabastro e derramou perfume aos pés de Jesus? O texto fala que Judas chegou: por que não vendeu esse perfume e pegou dinheiro para nós ajudarmos os pobres? Só que o que o texto diz para nós? O texto diz logo à frente: isso ele dizia não porque ele se preocupava com os pobres, mas porque lá no tesoureiro ele tomava conta da bolsa e o dinheiro que colocava lá ele roubava. Então tem muito crente que está assim:
Ah, mas por que não deu isso para os pobres? Mas ele, o que é que faz os pobres? Uma vez mandaram um vídeo, eu achei engraçado. O irmão lá, e aí chega alguém e fala: ah, você é crente, né? Eu sou. Aí você todo mês dá 10% do que você ganha para a igreja, não dá? Quanto é que você ganha? O cara falou lá, tanto, ele falou, fez as contas assim, ó, em 10 anos, com esse dinheiro você comprava uma Ferrari. Você está dando dinheiro para a igreja, com esse dinheiro você tinha feito isso. Aí o crente vira para ele e pergunta: você não é crente não? Não, não sou não, cadê a sua Ferrari? Porque é fácil apontar para os outros. Aí Paulo está dizendo: olha, se você é escravo, permaneça. Agora, se você é livre, você não é obrigado a pagar patrimônio e tudo. Sabe aquela ideia do povo que a pessoa ficou pobre, agora tem que dar tudo que tem, os pobres se ficar sem nada. As pessoas confundem ideologia com cristianismo. Cristianismo é dar de boa vontade. Ideologia é o que as pessoas tentam fazer, obrigado, dizendo que agora tem a obrigação de dar tudo. Dar obrigado não é cristianismo. Dar obrigado não é amor ao próximo, é obrigação. Só é amor quando você dá de coração aberto, não porque é obrigado a isso. Então Paulo vai dizer: olha, não se ocupe com isso, porque quem é escravo e aceitou a Cristo é liberto do Senhor. Não quer dizer que agora ele tem vida eterna, não está mais aprisionado, sua vida não é mais aprisionada, apesar de ele ter problemas aqui, mas ele é livre eternamente. E o que foi chamado livre é escravo do Senhor. Então nós vamos servir ao Senhor. Aqui Paulo fala de estado social, posição na sociedade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque há muitas pessoas que acham que cristão é ser alguma coisa específica. Nós encontramos muitas pessoas que, ao aceitar o cristianismo, entram numa situação de dificuldade, de entendimento, porque muitas vezes ele não entende como ele pode continuar fazendo aquilo que ele fazia, só que para Deus. Então tem muita gente que acha que tem que abandonar a sua forma de vida, abandonar o tipo de trabalho que ele tinha, porque agora, como cristão, ele não pode fazer aquele tipo de trabalho. Você vê que tem gente que acha que o cristão ele só pode ser limitado a determinadas profissões. Tem profissões que ele considera que não são profissões de cristão. O cristão não poderia fazer esse tipo de coisa. É justamente sobre isso que Paulo está falando aqui. Então tem pessoas que acham que agora tem que ser diferente. Muitas vezes já conversei com pessoas que tinham lá surpresa e ele se converteu e ele tinha dificuldade: como é que eu vou fazer? Não, eu tenho que fazer, ele quer fazer culto na empresa, e quer não sei o que, tudo isso porque ele quer que aquilo pareça um pouco mais coisa de cristão. Justamente por causa dessa confusão mental aqui que Paulo já está tratando lá em Corinto. Permaneça como Deus chamou. Você vai deixar aquilo que é pecaminoso. Então, um empresário cristão, ele vai continuar sendo empresário. Ele só tem que fugir daquilo que é pecaminoso nesse meio. Um advogado cristão continua sendo advogado. Um médico cristão continua sendo médico. E assim em todas as profissões. E assim em todas as classes sociais. E mais ainda, é nós aproveitarmos para Deus aquilo que nós tivemos aptidão para construir quando não conhecíamos.